episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal, e como sempre, eu tenho o privilégio e a honra de trazer convidados que impactam ou de alguma forma eu tive contato na minha carreira profissional. A de hoje não vai ser diferente, mas antes de eu introduzir, se você é novo por aqui, já digo, o nosso canal está em todas as redes digitais. Eu normalmente brinco um pouco mais no Instagram, até porque a ferramenta possibilita. Mas, dentro do YouTube e do Spotify, vocês têm acesso a todos os episódios de histórico, especialmente o de hoje, também no YouTube. Então, já se inscreve no canal e eu tenho certeza que esse episódio não vai servir só para você. Compartilha com família, amigos, líderes, colaboradores, às vezes uma pessoa que não é tão amiga, mas você quer mandar um recado, eu tenho certeza que esse episódio vai servir. E sem mais delongas, vou introduzir essa pessoa que eu digo que lá no início da minha carreira, ela me marcou muito e vocês vão entender o porquê. Mas desde então eu fico só tentando stalkear ela pelo LinkedIn para saber onde ela está. E hoje eu tenho o privilégio de receber ela aqui no nosso estúdio. Então vamos lá. Minha convidada é uma executiva que impactou na minha carreira com seu jeito doce e assertivo e sua capacidade de gerar resultados transformadores. Com a formação em psicologia e uma jornada de mais de 4 anos de imersão em recursos humanos, ela se especializou pela FAAP e a FIA USP, além de certificar como coach pela renomada Ericsson Coaching International. Sua carreira teve início em uma multinacional sueca de tecnologia, mas foi no mercado financeiro, especialmente no Itaú Unibanco, abre parênteses, aonde nós trabalhamos juntas, que consolidou sua grande escola corporativa. Em 2016, retornou ao setor de tecnologia para liderar um projeto de transformação cultural na TOTUS. Depois, passou pelo segmento de bens de consumo na BRF e, mais recentemente, liderou a área de gente e gestão do grupo CRM. Eu até perguntei, que faz parte da Copenhague e da Brasil Cacau. E hoje ela inicia um novo ciclo, em transição para atuar com conselhos consultivos e de administração, onde continua a impactar o mundo corporativo com a sua visão estratégica e paixão por transformar culturas. Rita, que honra minha Ah, estar hoje aqui com que você. alegria! Depois de tanto tempo, né? Nossa, e você não muda nada, essa é a melhor parte. A gente nem sabia, a gente tentou aqui fazer cálculo de quanto tempo fazia, eu não lembro mais, Eu acho né? que desde 2014, Foi. 2013, 14, mais ou Foi, menos. nossa, que Faz muito delícia. tempo. Que bom te Ai, reencontrar. que Feliz bom. de estar aqui. Eu também, Muito. muito feliz de estar recebendo você nesse bate-papo que tem tantas coisas que nos unem assim. E eu li aqui uma mini bio linda, mas eu gosto sempre de perguntar quem que é a Rita? E principalmente quem que era a Rita lá desde o início, que são essas raízes que você ainda encontra até hoje nas Sem suas dúvida, sem atitudes. dúvida. Eu saí, sou do interior de São Paulo, saí de Hum. casa com 17 anos para estudar. E que não foi uma decisão fácil na época, né? Eu sou única menina, né? Ah, De dois irmãos mais velhos, então sempre a caçulinha, eu era a caçula prima, a caçula filha, a caçula neta, então hum. sempre teve aquele cuidado, né, ao meu redor. E uma relação muito bonita, muito próxima, né, com os meus pais, com a minha família, com os meus familiares. E saí do interior de São Paulo aos 17 anos para estudar psicologia em Londrina, que era a cidade mais Hum. próxima, que tinha uma faculdade muito boa. Então fui, né? Foi nesse momento que eu cortei aí o cordão umbilical, que foi, eu brinco, né? Eu acho que o meu primeiro grande risco. Sim. E saí, né, dessa zona de conforto naquele momento. E vim para São Paulo em 2002. Conheci meu marido aqui, em São Paulo. Nunca mais voltei para o interior. Nunca Fiz minha mais. vida aqui, tô mais, né? São 22 anos de São Paulo. Amo isso daqui. Acho que São Paulo me deu tudo, me deu trabalho, me deu minha família, os meus novos amigos. Sou casada com o Guilherme, engenheiro, né? Mais uma psicóloga casada com engenheiro. Mais uma, nossa, mais A algo em comum combinação, aqui. a combinação Dá perfeita. certo. Sou mãe da Marina, a Marina tem 10 anos, né? E me tornei aí uma profissional de recursos humanos. A vida foi me levando para isso e recursos humanos, depois da minha família, é minha segunda grande paixão, né? Eu sou apaixonada pelo tema, apaixonada por tudo o
o que eu fiz, pelas pessoas que eu encontrei. Então, você vai ver muita paixão aqui Ai, em tudo que a muita. gente falar hoje. Eu digo que quando eu começo um episódio, o meu olho começa a explodir, assim, porque tudo me conecta. E aí, quando a gente fala ainda mais de recursos Sim. humanos, eu não sei muito bem por onde começa, né? Se é a gente que escolhe a área ou a área que nos escolhe. Exato, exato. E o primeiro mito que eu gosto de quebrar é: toda a sua trajetória, ela foi planejada desde o início? O que que foi e o que que não foi? É curioso isso, porque não foi planejada. Foi Não. zero planejada. Tá. Eu acho que é primeiro grande ponto de inflexão na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa mais controladora, né? Mais do planejamento, não gostava muito de grandes surpresas na minha vida, então eu sempre fui muito discreta, né? Não corria grandes riscos, né? Eu fiz psicologia porque eu queria clinicar, sempre foi o meu sonho, ser psicóloga clínica. E quando realmente eu tive, depois de 5 anos de faculdade, tive a oportunidade, de ter uma clínica, de estar como profissional numa clínica, eu achei aquilo tudo muito esquisito. Toda a minha admiração por todos os Toda. psicólogos, eu tenho muitos amigos psicólogos, Sim. clínicos, psicólogas, e eu acho uma profissão linda, né, tão necessária, né, ainda mais hoje, super necessária, mas eu não gostei daquilo. E eu me lembro que eu voltei um final de semana para casa e eu tive uma conversa com a minha mãe, eu falei: "Olha, eu descobri uma coisa". Ela: "O quê?". Eu falei: "Eu não quero ser psicóloga clínica". Eu acho que aquele momento o chão dela se abriu, assim, foi muito Imagino. engraçado Toda porque aquela certeza: "Não, minha filha não vai ser psicóloga e foi muito clínica". engraçado porque como eu sempre fui uma filha, muito regrada, eu me autorregulava demais, eles nunca tiveram preocupações comigo, era tudo eu desenhava um objetivo, ia lá, buscava, sempre fui boa aluna e de repente eu terminei a faculdade, 2 meses depois que eu terminei a faculdade, eu voltei para casa no final de semana e falei: "Eu não quero mais ser psicóloga clínica". E a minha mãe não conhecia, né, mundo Sim. corporativo, outras áreas de atuação de um psicólogo. E ela falou assim para mim: "Mas você vai fazer o quê da vida, né, agora que a gente, investiu em você, como é". E naquele momento eu disse: "Olha, eu achei aquilo tudo muito parado e eu quero algo mais dinâmico para minha vida profissional". E eu tinha tido algumas amigas que tinham se formado em Londrina também, que tinham vindo para São Paulo. E estavam atuando no mundo de organização, a gente chamava de psicologia organizacional, né, na Sim, faculdade era aquilo lindo, não era era? lindo. Uma coisa Eu fiz o toda estágio também, achei muito chato, aham. e naquele momento me deu uma virada de chave de que aquele poderia ser, um caminho de eu desabrochar, né. E eu acabei indo fazer, antes de vir para São Paulo, acabei indo fazer um curso, um intercâmbio fora, né, para aprimorar o inglês, por alguns meses, e depois disso eu voltei para São Paulo e nunca mais voltei para o interior, nem para Londrina, nem para lugar nenhum. E eu me descobri desde o primeiro dia sendo muito feliz no mundo corporativo. Eu curti a dinâmica, eu curti, os desafios, eu curti fazer parte de algo grande. E foi uma relação muito muito bacana, assim, Rita e mundo corporativo, porque eu acho que a gente se retroalimentou nesses 25 anos de Sim. uma maneira muito saudável, né? Eu muito curiosa e o mundo corporativo muito me dando muita oportunidade, me dando muita pista. E aqui estou. Continuo apaixonada por recursos Ah, humanos, não muito, é? muito Nossa, apaixonada. eu digo Certamente. que, para nós, né, profissionais de recursos humanos, quando a gente se encontra nessa área e a gente tem paixão pelo que faz, isso reverbera ao longo, né, dos Sem locais por dúvida. onde a gente passa. É a nossa assinatura, né? Uhum. E eu te conheci no Itaú. E eu queria muito aprofundar, Rita, essas decisões, né, de transição de carreira. Como que foi para você e como foi? Foi uma decisão muito consciente de oportunidade de carreira ou também tinha alguma questão pessoal? Todas as transições, para mim, assim, eu digo que foram muito importantes, todas elas, né. A decisão de sair da minha primeira empresa de tecnologia para ir me aventurar em banco, que eu nunca não sabia como um RH atuava, né, dentro de uma grande corporação, porque a primeira empresa ela era realmente menor, e depois nas outras organizações. As coisas foram acontecendo, Fernanda. De novo, Sim. as minhas transições não foram planejadas. Mas tem uma coisa, que eu sempre tive como norte, né, eu sempre me dediquei muito àquilo que eu estava fazendo. Acho que essa paixão por recursos humanos, a minha grande motivação, que eram as pessoas, que eram fazer era
de fato, fazer projetos de grandes mobilizações, de grandes transformações, aquilo sempre foi fundamental para mim. E eu fui encontrando nessas empresas meios de se fazer isso. Então, como eu sempre me dediquei, eu acho que eu sempre criei uma reputação boa, né? As pessoas com as quais eu trabalhava sempre tiveram uma boa imagem, né? A Rita é Sim. dedicada, é uma pessoa ética, íntegra, né? Estudiosa, ela se aprofunda, vai para a ponta, né? Gosta de se conectar com pessoas. Então, eu acho que a grande questão, né, é de eu ter feito de maneira sólida, todas as transições, teve um pouco a ver sobre essa reputação, essa imagem que eu consegui criar ao longo das minhas relações dentro do mundo corporativo. Fosse com líder, fosse com Sim. pares, fosse com times, claro, não existe nada perfeito, tenho certeza que deixei um monte de gente por aí, né, que não tem uma boa impressão, mas faz parte, né, não, é Sim. impossível você agradar todo mundo. Mas eu sempre tive, né, convicção de que fazer o certo poderia ser o caminho mais longo, muitas vezes mais difícil, mas eu sempre tive como convicção, não existe atalho. Sim. Faça o certo sempre, né? Respeite sempre as pessoas com as quais você está lidando naquele momento. E recursos humanos é muito também cobrado, né? A gente é muito observado. Sim. Nós somos vitrine para tudo. Muito. Então, eu sempre, aquela menina que sempre se autorregulou, ainda mais estando, né, como uma figura de recursos humanos dentro de uma companhia, de grandes companhias por onde eu passei, eu sempre tomei muito cuidado, né, com o comportamento, o que eu dizia, o que eu falava. Claro, vários escorregões, mas eu acho que a autoconsciência Sim. sempre imperou. Então, sempre foi muito bom. Acho que eu pude ser eu, né, durante a maior parte do tempo. Sim. E algo que eu gosto muito de explorar, e eu já disse isso para você, você foi uma das líderes que me inspirava, né? Quando eu ainda era super iniciante lá na minha carreira, aquelas pessoas que a gente olha e fala, nossa, olha como ela se comunica bem, ao mesmo tempo como ela é querida, né? Ela olha para as pessoas, ela conversa, ela explica, enfim. E eu queria muito te explorar um pouco quais foram, né, essas inspirações que você teve ao longo da sua carreira e o que que elas tinham em comum. Eu tive inspirações dentro e fora, né, do mundo corporativo. Sem dúvida alguma, minha maior inspiração, né, os meus pais sempre me inspiraram muito. Em primeiro lugar, eu vim de uma família de mulheres fortes, né? Minha mãe, minha avó materna, sempre aquele posicionamento natural, ao mesmo tempo de poder, né, de mobilização, né, de ser capaz. Isso me deu muita segurança, né? Para ser, né, a profissional que eu sempre fui. E dentro das organizações, eu lembro que eu me pegava observando algumas diretoras em algumas reuniões, num ambiente, né, que muitas vezes era somente masculino, Sim, nem um pouco amigável, e eu via aquela mulher, né, falando e convencendo e influenciando pelo conhecimento e de uma maneira suave, de uma maneira feminina. Nossa, como ela consegue fazer isso, né? né? Então, eu tive muita sorte, Fernanda, assim, de ter pessoas no meu caminho que me lideraram ou que eu pude ter contato dentro das organizações em que eu pude me inspirar. É claro, você também encontra pessoas que você olha e fala assim, isso também é o que eu não quero ser, Perfeito. né? Eu acho que essa sensibilidade, por eu ser uma pessoa muito observadora em termos de comportamento humano, porque psicólogo, ninguém tira isso da gente. A gente está Não. observando as pessoas o tempo inteiro. É. Então, eu sempre fui muito observadora. E a questão do walk the talk realmente para mim era muito importante. Então, e quando eu me tornei líder, eu tinha muita vigilância sobre o que eu fazia, sobre o que eu falava. Porque eu me lembrava das coisas que eu via, que eu achava que eram muito legais, das Sim. coisas que eu via, que eu falava, não tá consistente. Essa pessoa falou uma coisa e ela tá fazendo outra, né? Então, eu sempre tive esse cuidado de reflexão, tá legal, não tá legal, vou precisar ajustar aqui. E de dar, muitas vezes, abertura para o time falar, Sim. né. Acho que você ter pessoas também que te deem feedback no momento que você escorregar, acho que é o que te retroalimenta, né, a tua autopercepção, os teus pontos de reflexão.
Mas eu tive muitas pessoas, algumas, né, que você conhece, Sim. mas todas as empresas eu tive pessoas com as quais eu me identificava, eu me inspirava, homens, mulheres, founders, executivos de carreira, o meu próprio time. Eu tive muitas pessoas, né, que trabalharam nos meus times que eu me inspirava muito, por conta dessa relação de confiança, e eles tinham muito cuidado comigo em dizer, olha, isso aqui não foi bom, isso aqui está indo bem, olha aqui como você cresceu. Eu nunca dei feedback sem pedir, sem deixar de pedir um upward. Sim. Sempre quis também ouvir deles o que eles estavam achando. Então, eu acho que eu aproveitava muito esse ecossistema, essa dinâmica do mundo corporativo para ouvir as pessoas, para observar as pessoas. É um solo fértil, né? O mundo Muito. corporativo tem muita gente diferente de você, tem muita Sim. gente que sabe coisas que você não sabe. Então, sempre busquei, né, inspiração e motivação nessas pessoas que trabalhavam muito próximas a mim. E eu fico aqui curiosa porque eu lembro de você lá no início, né? No início da minha carreira. E a gente fala muito aqui com o público de liderança. E o que a maturidade em liderar te trouxe de aprendizado? O que você foi reciclando e foi mudando? Que talvez quando a Rita começou lá na carreira, ela não tinha esse olhar e hoje ela tem. Acho que a maturidade, a experiência vai te dando subsídios para você ajustando as coisas, né? Mas eu falo que o grande marco da minha vida profissional, eu já dei algumas entrevistas sobre isso, e as pessoas muitas vezes ficam, né? Mas peraí, eu tô falando do profissional, e eu falo que o que me transformou profissionalmente foi a maternidade, Uhum. porque foi algo absolutamente diferente do que eu tinha vivido até então, Sim, né? Mas a maternidade, ela me trouxe alguns aspectos de formação e desenvolvimento dessa líder, né, que eu me tornei. O primeiro deles é o autoconhecimento, porque no momento em que eu decidi fazer um sabático maternidade, né, estando num movimento muito promissor dentro do Itaú Unibanco, inclusive, foi porque eu acessei esse autoconhecimento, eu acessei o que eu de fato estava querendo, o que de fato me faria feliz naquele momento, né? Várias coisas por trás, Fernanda. sim, Assim, naquele momento eu tinha um marido que me apoiou, uma dinâmica financeira familiar que me permitia fazer isso. Porque, sim, é lógico, a gente fala para tanta gente, as pessoas vão ouvir e falar assim, mas nem todo mundo consegue. Claro, não consegue. sim, Né? Eu me sinto privilegiada, de fato, de naquele momento eu ter podido fazer isso por mim. sim, Então, acho que a primeira questão é o autoconhecimento de fato, porque quando você acessa, né, o teu autorrespeito, a chance de você respeitar o outro sim, é muito maior. Né? Quando você vive essa essência, vive essa verdade, você respeita o outro, os limites do outro, com muito mais naturalidade. Então, eu acho que é fundamental. Não existe consistência de liderança no respeito com os liderados, com os pares, enfim, se você não vive essa verdade, se você não tem essa aptidão, se você não tem essa competência de reflexão. Então, acho que isso foi a primeira grande coisa. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre maternidade. vamos! Acho que eu Porque vou olha, acho que eu vou guardar os não, outros não precisa aspectos. guardar nada, porque você trouxe um ponto, conforme você foi falando, né? Eu lembro muito. Durante a pandemia, uma das coisas que eu mais aprendi, porque realmente não é uma vivência que eu tinha tido até então, é perguntar, né, tanto para mães quanto pais que estavam no meu time vivendo aquela Uhum, situação de isolamento, como eu não te atrapalho, né? isso, Eu digo que às vezes, como líder, a gente esquece de duas perguntas fáceis, assim, é como eu te ajudo e como eu não te atrapalho, né? exato. E nesse caso, era isso, porque estavam com crianças dentro de casa e eu não sabia, né? Eu Uhum, não sabia o tamanho
que aquilo estava sendo demandado. Então, Uhum. dado que eu não sabia, é como eu não atrapalhava. Então, talvez não fazer uma reunião em determinado horário, enfim. Uhum. Então, eu consigo me conectar super, que isso ressignifica muito, né, o nosso papel como líder. E eu quero Exato. sim aprofundar. Vamos continuar. Essa maternidade eu já sei, foi muito bem planejada, né? Foi E muito teve uma esperada. jornada também Sim. muito É. importante, né? Eu sempre falo que o desenvolvimento humano ele depende muito de você, o que que você quer para você, Sim. né? E fazer a leitura do que está acontecendo na tua vida é fundamental. A vida foi me dando sinais e eu fui me ajustando e aproveitando esses sinais, né? Eu tive muitas tentativas frustradas, né, de gravidez. Isso durou 3 anos. As pessoas, né, que me acompanharam dentro do mundo corporativo, eu era muito discreta com relação a esse assunto, mas foi muito sofrido. Mas eu tenho que ser grata por isso também, né? Sim, Pela dificuldade, porque não fosse essa dificuldade, eu não ia realizar que aquilo era tão importante para mim, né? Eu exatamente. não teria parado os 2 anos, né, nesse sabático para ficar com a minha filha nos 2 primeiros anos. Então, eu acho que aproveitar as oportunidades, se conhecer e saber o que de fato é importante é fundamental. E a maternidade, ela me trouxe, né, além desse mergulho de autoconhecimento nesses 2 anos, ela me trouxe uma competência que eu não tinha. Eu não tinha. Tá. Você sabe, você também passou muitos anos dentro do mercado corporativo, ele não é kind com a Não, gente. nem um pouquinho. Acho que esse é um ambiente que nos deu muitas coisas boas, né, Sim, Fernanda? muito. Mas não é um ambiente onde. E eu tô falando de anos atrás, né? Eu Sim, sei que, né, os bancos todos, as grandes corporações estão se ajustando, mas foi uma época em que o erro, ele não era algo bom, sim, né? E para as pessoas que já são muito autocríticas, como eu, como você, quando a gente recebia, quando a gente cometia um erro, a sim. gente Era um erro, queria. né? Era um erro e aquilo consumia muito. Então, a maternidade me ensinou que eu podia errar. Porque quando você sai da maternidade com uma criança, não tem nada mais difícil na vida. Primeira coisa, não tem nada mais difícil do que colocar um ser humano no mundo, que eu aprendi, porque é muito difícil. A segunda é criar um ser humano que está É. ali, não vem com manual. E eu vivi esses 2 anos em função dela, aprendendo todos os dias. É enlouquecedor o primeiro mês, você não sabe o que fazer. Então, eu cometia erros diários, muitos, muitos. É, e você se acostuma, e você acorda no outro dia e fala, tudo bem, eu errei, agora estou acertando. E depois de 2 anos eu me via uma mãe super realizada, minha filha saudável, a gente com uma relação maravilhosa. Então aquilo me ensinou, aquele período, né, de muito erro, de muitos erros, né, todos os dias, de que estava tudo certo, né, era só correr atrás e acertar da próxima vez. Então, ah, e me deu mais leveza. Eu falo que eu não era uma boa pessoa antes da maternidade, porque tem uma coisa, né, que a psicologia fala, explica muito. A pessoa muito autocrítica, ela tende a ser muito crítica e impiedosa com outras pessoas, Sim, né? Não existe concessão para o erro. Porque se eu sou autocrítico, eu também exijo a mesma coisa de você. E isso, para o líder, ele pode ser uma armadilha bem ruim, né? De como as pessoas, de como os líderes vão te enxergar. Qual é o impacto, na outra pessoa quando você não consegue entender o erro do outro. Isso é muito cruel. Porque o ser humano vai errar. As pessoas não entram nas corporações sabendo todas as respostas, né? É óbvio que todo mundo vai errar. Mas quando você se coloca nessa posição de que eu não erro e você também não pode errar, eu acho que é a pior imagem, né, a pior experiência que você pode dar para um liderado. E eu voltei depois, né, desse sabático maternidade muito mais suave com relação a isso. E eu voltei com uma leveza muito maior, né? Você, né, falou, a Rita é uma pessoa doce. No banco não era tão doce assim. eu só peguei essa fase, Rita, eu não lembro de outra fase. Mas sempre tive essa característica de me conectar com as pessoas, de Sim, me interessar pelo outro, mas
Quando o assunto era performance, entregar projetos, eu era um rolo compressor, né? Uhum. Eu saía entregando e outras pessoas tinham que sair recolhendo os O que corpos sobrava. pelo caminho. E eu descobri depois que não precisava ser assim. Eu sofri muito por um tempo, porque essa autocrítica todos os dias, ela depois de um tempo passa a ser nociva, Sim. né, para o profissional. Causa um desgaste muito grande. E a maternidade me deu mais leveza, me deu a possibilidade do mergulho no autoconhecimento, do respeito ao que interessava para mim, do respeito ao que interessa para outra pessoa. E me deu muito mais habilidade para liderar mulheres com filhos, né? Sim. Porque eu sabia qual era a realidade de se ter um bebê, de ter que sair no horário para buscar o filho na escola, enfim. Foi um presente, foi um presente. E realmente todas essas habilidades, né, de ser tolerante com o erro, de ser mais leve, de lidar com o não planejado, são competências, habilidades que hoje eu trago muito para a vida executiva. Porque quando você lidera grandes áreas, grandes projetos, a única certeza que você tem, Fernanda, é que as dificuldades elas vão surgir, os problemas vão existir. Mas se você tem leveza, se você dá segurança para o seu time de que vocês vão resolver isso juntos, que a gente vai resolver isso junto, é muito diferente. Você extrai o melhor dos seus times. Então, esse é um capítulo importante que eu gosto Super. sempre de falar. E é tão importante a gente falar para trazer consciência, né, para essas pessoas, principalmente para o público de liderança, para quem ainda não vivenciou, né, sendo homem ou mulher, a maternidade, que quando a gente não vivencia, a gente pergunta, né, a gente Uhum, tenta conhecer. isso. Então, você trouxe aqui diferentes exemplos de abordagens que você foi mudando, né, na sua trajetória. E eu queria muito explorar no quesito de sucesso, né? Eh, eu costumo dizer que sucesso, obviamente, é muito relativo para as pessoas, mas em dado momento da nossa carreira a gente olha e fala, nossa, eu tô aqui, né? Eh, Quais foram os grandes marcos de sucesso na tua carreira, assim, que você realmente olhava e falava, que orgulho de estar aqui, de estar vivendo isso que está acontecendo? Eu sempre tive, como eu citei, todas as transições, né, de companhias foram importantes, porque eu fui exposta a desafios muito diferentes, né? Quando, para mim, um marco muito importante foi quando eu voltei desse sabático maternidade, eu assumi um cargo muito importante numa das maiores empresas de tecnologia do país, num cargo maior do que eu tinha no banco. E eu falava, como é que isso pode acontecer, né? E aquelas pessoas estavam confiando em mim naquele momento. E foi muito difícil para mim, Fernanda, porque eu tinha um toolkit, lá tinha minha caixinha de ferramentas, de coisas que eu havia aprendido numa das melhores escolas do país de RH, que eu falo com convicção, que é o Itaú Unibanco. É, e aquilo não servia para aquele lugar. Não atendia à expectativa dos executivos que lá estavam, das equipes, porque era um ambiente completamente diferente, né? Era um flow de inovação, as pessoas não operavam por processos. E eu queria, eu falei, tá bom, agora tudo que eu sei não cabe aqui, eu começo por onde? E tendo as pessoas, né, uma equipe grande, olhando para mim e falando, a gente quer a direção. Então, foi um momento onde eu precisei muito mergulhar, né, no negócio. E esse, acho que foi um outro ponto de inflexão importante na minha carreira. E foi um marco, porque depois de 3 anos e 7 meses, né, que eu fiquei lá, eu vi a transformação acontecendo. Sim. E eu falei, poxa, foi difícil no começo, mas eu consegui. Eu tive que me reinventar como profissional de RH, buscar muito conhecimento sobre o tema, né, do business. Me ajudava muito, meu marido era de tecnologia, então tinha uma tecla SAP em casa Que bom. que me ajudava muitas Sim. vezes, mas eu tive que ir muito atrás. Como é que eu aplico, como é que eu busco novas soluções de recursos humanos para este ambiente? Mas todas as outras mudanças foram muito marcantes, né? A ida para bens de consumo, depois de ter passado por tecnologia, eu fui para uma empresa de proteína animal, saí de tecnologia para proteína animal, Sim. que era absolutamente mais complexo, porque era uma cadeia longa, absolutamente complexa,
E era bens de consumo que eu nunca tinha lidado, nunca tinha sido RH de bens de consumo. Você precisa produzir algo para vender e aquilo toma, né, é um tempo executivo e Sim. muito mais áreas, um ambiente muito diferente do que eu tinha vivido até então em serviços financeiros e de tecnologia. Eu atribuo, o sucesso, e os marcos da minha carreira, pelo fato de eu ter tomado risco. Sim. Todas as minhas transições eu tomei risco. Eu tomei risco, né, quando fui para o Unibanco, quando eu decidi sair do banco, né, Uhum. tendo uma carreira promissora por lá. Quando eu decidi voltar dessa licença e eu não sabia muito como é que o mercado ia me receber. Em todos eles eu tomei certo risco. E aí eu volto na questão da reputação. Em Sim. todas essas transições eu tive ótimas recomendações, né? Tive pessoas que chancelavam o que eu havia feito, que me conheciam, que sabiam da minha conduta. Então, eu acho que eu consegui criar um círculo virtuoso, né, em prol da minha carreira. Eu acredito muito na meritocracia, vim desse ambiente, você Sim. também. É, eu sempre tive comigo, não existe almoço grátis, né? Faz o que é certo, você se dedica, você busca alta performance. Eu sempre tive uma energia incrível para atuar nos projetos, nos projetos de transformação, desmontar time, montar time, mobilizar nível executivo. A vida de RH, ela é muito muito dinâmica, digamos assim, né. Nossa, bastante. Você vai Rotina não do você existe. vai do estagiário ao É. conselho de administração várias vezes ao dia. Muda o Sim, PPT, a fala, tudo, né? exatamente. Então, eu acho que isso tudo vai dando muita experiência, vai dando muita casca. Então todas, as oportunidades, né, que eu tive foram muito importantes para mim. E pensando aqui sobre uma pauta de novos líderes, ou melhor, novas gerações. Então, o que você falaria para essa geração que está chegando, que olha para você e fala: "Ah, eu quero ser que nem ela"? O que você traria como conselho? Eu sou muito dura, sou muito conservadora nesse quesito, né, eu tô me preparando aqui para minha filha daqui uns anos no Sim. mercado de trabalho, de como é que a gente vai conduzir essa conversa, mas, eu acho que tudo na vida, tem que ser meritocrático, né, você tem que buscar. Sim. Eu acho que não existe nada mais importante do que você, ajudar uma pessoa que está sendo formada por você a ser autoconfiante. A autoconfiança, ela te dá a segurança de que você vai conseguir, cada passo, Sim. seja, na formação escolar, depois seja, no intercâmbio, depois seja no primeiro emprego, você vai dando esses passos, né, esses saltos de fé, eh, e isso vai te ajudando. Eu tenho uma grande preocupação, Fernanda. Existe um estigma muito grande, né? Sim. Ah, porque a nova geração não quer isso, não quer aquilo. Eu acho que a gente é responsável pela geração que está aí, né? Uhum. Cada um tem dentro da sua casa, dentro do seu ambiente Sim. social, pessoas que estarão, né, sob sua supervisão, e que acessarão essa posição de adultos responsáveis, produtivos. A gente precisa mostrar o caminho. E o caminho é a meritocracia, o caminho é a dedicação, é o estudo. Eu tenho muita preocupação com essas questões perecíveis demais, né? Sim. Precisa ler, precisa Uhum. estudar, você precisa saber do que você está falando, Sim. né? Num mundo onde as coisas, as informações, elas estão muito perecíveis, eh, as pessoas querem, né, as coisas Uhum. mais facilmente. Só que a consistência do resultado, É. ela vem quando você persiste, ela vem quando você tem disciplina, ela Sim. vem quando você batalha. E eu acho que é importante a gente mostrar para essas pessoas que a cada passo ela se fortalece mais. Com Ela vai depender certeza. menos do outro, Uhum. né? Porque ela se garante. Agora, se a Rita de hoje tivesse encontrado com a Rita lá de trás, né, de anos atrás, eu teria tido uma lição, de me importar menos com os erros, assim. Essa questão da autocrítica realmente foi uma coisa muito pesada para mim, porque o ambiente em que nós estávamos era um ambiente, né, não propício ao erro, e eu acho que se eu tivesse sido mais leve, se eu tivesse me importado, dado
o peso certo para as coisas corretas, que foi, né, um dos grandes aprendizados da maternidade, eu teria sido mais feliz, eu teria me divertido mais. Sim. E você pode se divertir no trabalho, claro, você deve fazer amigos, eh, e o trabalho, ele é parte da sua vida, ele não é o todo. E num momento, era tudo o que eu tinha, né, Sim. era tudo o que eu queria e toda a minha energia, 99% da minha energia era para o trabalho. Eu acho que eu me desgastei mais do que eu precisava. E eu acho que essa grande eh, onda que a gente vê de jovens abandonando, né, o mundo corporativo e com ciclos cada vez menores profissionais, vem muito desta angústia e de não saber lidar com essa frustração do erro. A pessoa precisa estar preparada, não importa o que o outro, né, falou, você errou, tudo bem, mas você tem que ser capaz de ressignificar isso. Vamos lá, levanta, mostra para ele que você é capaz de fazer diferente. Então, eu acho que hoje, a gente como profissional de recursos humanos, principalmente, que a gente, com essa maturidade, com essa clareza de pensamento, a gente precisa ajudar Muito. essas pessoas, né, a não desistirem Sim. e dar o peso correto às coisas. Sim. E fazer com que elas se inspirem, né? Que elas olhem para tudo isso, e falem, Exato, vale a pena, né? exato, Vale a pena. exato. E quando vem esse tipo de pauta, né, das gerações, eu falo que as gerações, elas não nasceram em árvore, né? Então Uhum, tem exato. predominantemente 3 P's: os pais, os professores e os profissionais. Essas pessoas, elas são, né, acho que ressignificam muito o papel das corporações com base na forma como foram educadas, com base, né, dentro das escolas e também dentro dos ambientes profissionais. Então, acho que cabe a nós ter uma responsabilidade também Sem quando se dúvida. tem o que a gente faz com ela, né? E aí eu quero aprofundar com você, Rita, um tema que eu li na sua mini bio uma Uhum. transição de carreira. Como que se dá uma transição de carreira, Rita? Ela foi algo também planejado? Não? Como que foi o desenho desse Olha, momento? eu sempre, eu tenho sido muito questionada sobre isso, Ah, muito imagino, questionada imagino. porque, as pessoas falam: "Nossa, mas você precisa viver mais 2, 3, Sim, 4 ciclos em organizações". Não foi algo planejado de muitos anos, assim, foram 25 anos, né, Fernanda, de bastante, dedicação, sim, eu me sinto profundamente realizada pelas coisas, que eu consegui, junto com os meus times, realizar. Eu sou muito grata a todas as empresas, né, que me deram pista, que confiaram no meu trabalho, que me retroalimentou, né, eu curiosa, as empresas investindo, me dando oportunidade, me dando pista. Foi muito legal. sim, Eu sou uma privilegiada, porque realmente eu tive ótimas condições de me desenvolver, de ter sucesso, e de ter essa sensação de dever cumprido, sim. né. Teve de fato uma mudança de dinâmica familiar, né, meu marido super desacelerou, minha filha no finalzinho da infância, Uhum, eh, eu terminando um projeto, né, junto ao grupo CRMA Advent, né, eu teria que, ressignificar um novo ciclo de pelo menos 5 anos, então, pensar este novo ciclo de mais 5 anos é o que me fez falar: "Olha, talvez seja este o momento", né. Não foi uma decisão fácil, mas, de novo, eu trago à tona a questão do que para mim, neste momento, é importante. Dentro dessas possibilidades, desse conhecimento que eu adquiri nesses 25 anos, como é que eu poderia, agregar também, continuar agregando, só que num formato de trabalho diferente. Eu tenho recebido, né, muitos convites para compor conselhos consultivos, eu não tinha tempo para isso. sim, Então, eu me via sempre, sem tempo de poder contribuir de uma outra forma, e encontrei, né, acho que foi uma junção aí de fatores, numa linha do tempo que foi muito, muito bacana. Mas eu sinto muita saudade, né, ah, é. da dinâmica do mundo corporativo, a conexão com as pessoas, Sim, é algo inexplicável que o mundo corporativo é capaz, né, sim, de fazer. Eu tive experiências, vivências, encontros com pessoas, muito especiais, né, que fazem parte da minha vida hoje, que eu não teria acesso se eu tivesse na pessoa física. Então, eu acho que é respeitar esse momento. Eu acho que eu já tinha contribuído como executiva
o que eu poderia, Sim. da forma como eu gostaria. Eu sou muito, muito intensa. E para ter mais 5 anos desta intensidade, eu acho que para mim não ia ser legal. E aí encaixaram aí os projetos de conselho. Sim. Tô me sentindo de verdade aprendendo novamente. Eu sempre me coloquei nessa posição. Questão da humildade de perceber que tem tanta coisa, tem tanta possibilidade, É. né? Eu não preciso ficar nesse formato especificamente, mas como eu posso contribuir? Que tipo de assunto eu posso aprender novamente, né, para poder contribuir de uma outra maneira? Então, tem sido muito bom, muito bom. Uma fase nova, né, um ciclo bom de se Sim, viver, de ter aquela sensação de por onde começo, sim, né, aqui a gente fala muito sobre essa transição de conselho, e eu digo que é uma sensação da gente entender todos esses anos do mundo corporativo e agora num formato diferente, né. sim. É, E eu vejo como uma grande oportunidade da gente ter, aquela sensação de criança do porquê, né. Por quê? E aí tentando entrar numa sala de conselho ah, mas por que que a gente está fazendo esse plano de expansão? Por que que essa operação é assim? Por que nananã? E aí você começa a se colocar em um outro papel, né? Porque quando sim. a gente está no dia a dia, de fato, à frente de alguma área, no nosso caso de recursos humanos, é a execução. E como Uhum, conselheiro, não. Sobe no helicóptero, sobe num drone uhum, ali, vê tudo de uhum. cima e você não vai estar no dia a dia, né? Exato. E é um papel bem diferente, né? Bem Então, diferente, bem diferente. Eh, e eu acho que esse início é mais difícil, porque a tendência do executivo, quando ele entra, né, nesse papel de conselheiro, é colocar a mão na massa, né? Vai sim, lá e quer descer, tende a descer na operação. sim. Então, acho que vai ser um período de aprendizado Com certeza. bastante importante. Muito Que bom. delícia! E você trouxe em alguns momentos, falando muito no quesito de maternidade, né, mas eu queria te explorar num eixo que, olhando como a gestão de RH, o tema de diversidade e inclusão e equidade, enfim. Quais são os grandes marcos, Rita, de quando você começou e do que você teve como a possibilidade de atuar para transformar a realidade do que nós 2 encontramos lá no Sim, início? sim. Fernanda, assim, foram acho que mais de 20 anos trabalhando nessa pauta sem interrupção, porque é uma pauta que veio para ficar, mas ela veio muito ancorada numa questão de regulação, né, numa lei federal, e as empresas sofrendo por este Sim. assunto. Não era um assunto que as empresas gostavam, os altos executivos não gostavam de falar sobre esse assunto. Ah, isso aqui deixa lá com o RH vai resolver, deixa com o jurídico, vai resolver. E ao longo da experiência, mesmo a Forceps trabalhando esse tema que ele é muito amplo, né? Ele veio ancorado numa questão legal, mas ao longo da minha trajetória, eu fui percebendo que ele tem uma amplitude muito maior. As empresas precisam parar de sofrer com esse assunto. Não é um assunto que vai sair de pauta, ele é um assunto necessário, já foi comprovado. As empresas que têm maior diversidade, né, dentro todo tipo de diversidade, né? Seja pessoa com deficiência, seja raça, etnia, gênero, ela traz resultados melhores, ela traz resultados mais consistentes. Isso Sim. é fato. Né? Então, primeira coisa, acho que as empresas precisam parar de sofrer com o assunto e tratar com uma maior naturalidade. Sim. É, eu sempre experimentei ter diversidade dentro dos meus times, assim, dá mais trabalho. Ter Uhum. diversidade dentro do time dá mais trabalho, porque as pessoas pensam de maneiras diferentes, dá mais conflito, você Sim. precisa ser mais hábil para gerenciar as diferentes ideias, medos, desejos, enfim, mas traz um resultado muito, muito importante. E a começar de nós, né? Sim. Diversidade começa com eu ser capaz de lidar com alguém que pensa diferente de mim. Sim. Quantas vezes, né, a gente não se irritou com alguém numa reunião que foi absolutamente contrária à tua opinião e você teve que ali, né, ter jogo de cintura e entender por que a opinião dele é dessa forma, por que a solução dele não pode ser melhor do que a minha. É, então, esse é um assunto super importante, ele não pode sair da pauta das companhias. Não por uma questão legal, mas por uma questão absolutamente necessária de constituição de resultado.
Eu já trabalhei em algumas empresas onde os perfis eles eram absolutamente parecidos, Sim. e aí você tem um resultado mediano. É. Porque você não tem inputs diferentes, você não tem novas ideias, você não tem provocações, porque todo mundo pensa igual, todo mundo veio da mesma escola, todo mundo está formatado da mesma forma. Sim. Então, eu acho que agora as empresas, eu acho que até pelo viés, pela avenida de inovação, elas entenderam mais isso e estão diversificando mais perfis, a questão de mulheres, né, na liderança, no conselho, são assuntos já antigos, mas que de fato trazem uma perspectiva diferente para as companhias. É super importante. Super, de extrema relevância e é aquele típico assunto que veio e não vai, né? Então é Exato. bom a gente dar atenção, ter um plano Sim, e fazer de forma genuína, né? Porque é a sociedade que a exato. gente vai deixar para os nossos filhos. Então, se Exato. a gente não quer uma sociedade melhor, né? Temos um problema Exatamente. gigantesco. Exatamente. E pensando em gerações, Rita, o que que o que você vem transformando, independente do chapéu que você ocupa, para que quando sua filha entrar no ambiente de trabalho, eh, ela não passe pelo que você passou? Eh, eu acho que o respeito ao ser humano de uma maneira mais holística Bem é uma holística? coisa que eu sempre me preocupei. Eu acho que isso é uma marca registrada. As pessoas, né, quando eu saio e me mandam mensagem, ai, que saudade do seu jeito humano, né, da sua conexão, a forma como você, a empatia. Tem uma grande besteira, né, que foi gerada durante muitos anos no mundo corporativo, que é separar o profissional do pessoal. Gente, isso nunca existiu. Isso nunca existiu, né? Mas eu não trago os problemas de casa para o ambiente de trabalho. Se aquela pessoa está sofrendo com alguém doente em casa, com alguma questão familiar que a preocupa, é óbvio que ela não vai ter o mesmo nível de produtividade. Você precisa, sim, enquanto líder, estar atento ao que está acontecendo. Numa conversa de trabalho, num checkpoint de 1 hora que seja, antes de começar a pauta, você precisa perguntar como você está. Sim. Porque pode vir ali algo que você vai ter que lidar como líder, e você tem responsabilidade sobre aquela pessoa, emocionalmente também. Então, de dar caminhos para que ela se estabilize e que ela depois entregue um bom trabalho. É, então, eu sempre me preocupo em criar ambientes e falar sobre isso dentro do ambiente corporativo para os líderes, em todos os treinamentos de liderança, né, que eu contratei, que eu ajudei a formatar, eu sempre trouxe a questão, os meus líderes aqui nessa companhia, eles precisam se autoconhecer. E eles precisam ter a visão do ser humano, né, que eles lideram, porque simplesmente não dá para separar. Então, eu acho que se ela encontrar um ambiente onde ela vai Uhum. ser vista como pessoa em primeiro lugar, Sim. o profissional vai deslanchar porque ela vai se sentir mais confiante, mais segura, né? Eu acho que é isso que os novos profissionais precisam se sentir acolhidos. Não é passar a mão na cabeça, Fernanda. Eu nunca Sim, romantizei as relações corporativas, nunca sim. mesmo. E a meritocracia, para mim, ela é a base de se criar um profissional de sucesso. Porque a pessoa precisa, ela precisa ter mérito naquilo que ela está recebendo, né? Num parabéns, numa promoção, mas ela precisa ser respeitada. Sim. Então, eu acho que esse ambiente é uma obrigação de quem aceita estar numa cadeira de líder. E muitas pessoas aceitam estar como líder, mas não é exatamente aquilo que ela queria, né? Ela queria o poder, ela queria o salário mais alto, mas ela não está preparada para liderar pessoas. E liderar pessoas não é a mesma coisa do que liderar projetos. Sim. Você precisa dedicar 50% do seu tempo e mobilizar o seu time. Para você mobilizar seu time, você precisa entender como ele está, como as pessoas ali estão. Todo o restante, eles vão fazer. Sim. Né? Porque a gente, a alta liderança, a gente, né, é o helicóptero view. Você despende tempo com reuniões de conselho, com
comitês executivos, com reuniões de estratégia, mas quem está ali fazendo é o seu time. Então, a gente precisa se preocupar, enquanto liderança, em observar como as pessoas que ali estão, como elas estão se sentindo. Isso é fundamental. Desejo muito que ela encontre esse ambiente. Olha, E que exija muito dela, viu? exato, né? Que também não seja fácil, que ela também Não, tenha nunca foi que... fácil, nunca Nunca. foi fácil. Mas olhando para trás, os desafios todos servem, né? Todas as dificuldades, até mesmo os momentos, né, de maior ansiedade, todos eles foram importantes para o desenvolvimento, né, do meu profissional, né, da forma como eu consegui constituir minha carreira, enfim. Com certeza. Eu sempre tenho a difícil missão de ir chegando no final, Rita. Eu não gosto dessa fase, mas eu também gosto muito de Foi terminar. Não rápido. foi rápido? Foi Ai, que muito. bom. Esse é o melhor feedback para quem está aqui nessa cadeira de ouvir. Isso quer dizer que o papo realmente fluiu. Mas o programa chama Na Cara e na Coragem, e você trouxe vários exemplos aqui, desde assumindo risco, desde ressignificando alguns modelos de liderar, a questão da maternidade, mas eu queria muito que você trouxesse, né, pensando aqui para as pessoas que estão tendo a primeira oportunidade de te ouvir, o que você deixaria, ou qual situação você traria que você teve que ter muita cara e muita coragem para enfrentar? Foram muitas, né? Desde sair de casa aos 17 anos, eu sofri Verdade. muito quando eu saí. Foram 2 anos de bastante é, ali sofrimento mesmo, tentando me adaptar àquele novo mundo sem, né, sem pai e mãe o tempo inteiro comigo. Eu acho que foi o meu primeiro grande teste na vida, né? Em estar sozinha. Na época, 17 anos, tenho 17 anos, né? Nossa, sou capaz, mas hoje eu olho, nossa, 17 anos a gente não sabe nada da vida, Nada. né? E naquele momento eles confiaram em mim, né? De eu estar em outra cidade, em outro estado, ia para casa a cada 15 dias somente, então não existia celular, FaceTime, então a gente se falava muito pouco. Acho que esse foi o meu minha primeira grande coragem. E a segunda grande coragem foi a questão de eu ir contra a linha do tempo de ter um cargo maior no banco e abrir mão disso para viver o meu sonho, para viver a maternidade de uma maneira muito mais intensa do que eu imaginei um dia. Porque é difícil, Fernanda, assim, por mais convicção que você tenha, né, que você vai querer viver aquilo, as pessoas te questionam muito. Nossa, o mercado vai se fechar para você, você vai ficar 2 anos fora. E vem uma avalanche, né, de receios, de medos. Mas é o que eu falei, eu acho que fazer a leitura do que acontece na sua vida é super importante. A vida me deu sinais. Sim. Olha, isso aqui, viu como é difícil? Olha, agora aconteceu. Agora você vai dar. Como é que você vai viver Sim. essa oportunidade que a vida tá te dando? Então, acho que ter a coragem de fazer leitura do que te move, né? Qual a sua intenção mesmo. Eu acho que eu sempre tive a intenção de me respeitar, a intenção de fazer bem para o outro. E aí, com base nisso, eu conseguia tomar essas decisões de risco, né, de coragem, de fazer as coisas acontecerem. E foi muito bom. Tem sido muito bom. Olha, para quem Sim. te acompanha é muito maravilhoso, Rita. O olho fica aqui, ó, só É, cheio de purpurina. Eu quero primeiro te agradecer por você estar aqui, uma compartilhando toda a sua honra. história, partilhando todos os aprendizados, né? A gente vive sempre muito no destaque do que é bonito de se contar, né? Mas contar o Sim, que tem no bastidor é o que soma, principalmente para quem sim. nos acompanha, de saber qual que é a verdade. Porque nem tudo é feito Exato. de É. só louros, né, Rita? Exatamente. E teve muito choro, teve muito Ih, desafio nesses 25 anos. é verdade. Eu fico muito grata de estar aqui, de te ouvir Obrigada. e Muito poder bom. partilhar, né, com todos que estão aí nos ouvindo, a parte dessa história, porque eu teria que ficar aqui alguns dias batendo papo com
com você para a gente conseguir entrar a fundo em cada Ai, uma foi das muito bom, etapas. Fernanda, obrigada. Foi uma honra. Eu que E agradeço. falar de um assunto tão sensível, né, É. tão importante aí no mundo corporativo. Com Obrigada, certeza, parabéns obrigada. pelo projeto. Eu que agradeço e muito sucesso, viu, nessa transição. Obrigada, Estaremos obrigada. sempre juntas. Sim, Agora não largo mais de jeito nenhum. muito bom. E para vocês que estiveram com a gente até o final, quero deixar meu muito obrigada. Deixem aqui comentários. Ah, esqueci de pedir, Rita. Se as pessoas quiserem te seguir, onde elas te encontram? Quais redes? Eu sou péssima com Instagram, gente. Meu Instagram é absolutamente fechado, não posto nada desde 2013. Mas no LinkedIn, com certeza, tô super acessível. Rita Pellegrino com 2 Ls. Então, vou adorar receber mensagens, dúvidas. Se eu puder ajudar em algo, vai ser muito bacana. Com certeza. A gente vai deixar aqui no texto, aqui embaixo, até para facilitar para que vocês tenham acesso direto ao LinkedIn da Rita. Mas deixem suas perguntas. Assim vai facilitar muito de eu convidar para ela vir de novo aqui no programa, porque eu espero não ter perguntado tudo que gera de dúvida para vocês que estão aí nos acompanhando. Então, sigam a página, compartilhem, como eu disse no início, com certeza tem grande parte aqui dos trechos que outros colegas de trabalho, gestores, pai, mãe, irmão, enfim, compartilhem que tem mensagem importante também para essas pessoas. Até breve, obrigada!